Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a correção da nossa primeira avaliação bimestral. Aqui, como vocês podem ver, a gente recebeu 79 respostas. A nossa média da turma ficou em 14,32. Por que, professor, 14? Porque a nossa prova ela avalia 20 pontos no total. E aí, como é que eu vou chegar na nota de vocês? Vai ser esse valor pela metade. Fazendo a regra de 3, ou seja, a nossa média da turma ficou 7. 7,15, 7,16, que foi uma média boa. Foi uma média ótima para as notas que vocês tiveram. Assim, ninguém tirou zero na prova. Tivemos muitas notas acima da média, o que me deixou bastante feliz. Ainda bem que vocês conseguiram entender o assunto. E aqui a gente tem as nossas perguntinhas que foram erradas com mais frequência. Das 79 respostas, praticamente menos da metade acertou. Sobre o conceito de substância pura, é incorreto afirmar que. E classifique as seguintes misturas como homogênea e heterogênea a resposta do leite. A maioria de vocês errou. Só 21 pessoas acertaram essa resposta. A gente vai agora responder a provinha. Certo? Ó. Questão 1. Sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos lá. Nós vamos ter massa. Massa é uma propriedade geral da matéria. Volume é uma propriedade geral da matéria. Massa é a quantidade de moléculas presentes em um corpo, numa matéria. Volume é o espaço que aquele corpo vai ocupar. Inércia é uma propriedade geral da matéria. A matéria tem a propriedade de se manter parada ou em movimento, a não ser que ela sofra uma ação externa. Cor. Cor é uma propriedade específica. Cada matéria tem a sua cor. Pode ter matérias que têm cores semelhantes? Pode, mas cada uma tem sua cor específica. Odor também é uma propriedade específica, é uma propriedade organoléptica, ou seja, que está relacionada com os sentidos, visão, olfato, paladar, tato. Densidade. Densidade também é uma propriedade específica. É a quantidade de massa que você vai ter por volume do material. E ela é uma propriedade específica. Solubilidade também é uma propriedade específica da matéria, porque ela vai depender do tipo de material que você está trabalhando e vai depender também do tipo de solvente que você está usando. Então, essa é a nossa resposta. Questão 2. Vamos lá. A solubilidade é uma propriedade específica da matéria. Por exemplo, o açúcar de cozinha é composto basicamente por sacarose e sua solubilidade em água é de 33 gramas para cada 100 ml de água. Qual o valor máximo de açúcar que você poderia colocar em 1 litro de água? Gente, isso aqui ou você responde por regra de 3 ou pelo cálculo, mas vamos fazer regra de 3. Eu vou ter 33 gramas para cada 100 ml de água. Na questão, eu estou pedindo para 1 litro. E eu já dei que 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, quantas gramas? Qual vai ser a massa que eu vou ter para 1.000 ml de água? Isso aqui, corta, corta. 2 zeros com 2 zeros. Aqui fica 10, aqui fica 1. 1 vezes m, que é massa. Eu vou ter 33 gramas vezes 10, que vai dar 330 gramas. Essa aqui é a nossa resposta. Ou seja, em 1 litro de água, o máximo que eu consigo dissolver de sacarose são 33 gramas. Ok? Questão 3. A densidade pode ser definida como o quociente entre massa e volume de um corpo, ou D igual a M sobre V. Imagine que você tem um copo de água com 2 objetos dentro. Um objeto está no fundo do copo, o objeto 1, ou seja, a gente tem um copo, e a gente vai ter um objeto 1 que está no fundo, e vamos ter um objeto 2 que vai estar na parte superior, boiando.
Sabendo que a densidade da água é 1 grama por ml, ou seja, a densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, 1 ml de água pesa 1 grama. É correto afirmar que a densidade do objeto 2 é maior que 1 grama por ml? Não, gente. O objeto 2 ele vai ter densidade menor do que a da água, porque ele está boiando. Então, essa aqui é falsa. A densidade do objeto 1 é maior do que 1 grama por ml? Sim. O objeto 1 está no fundo. Se ele está no fundo, ele tem que ter densidade maior. A densidade do objeto 1 é igual a 1 grama por ml? Não. Se ela fosse igual, estaria aqui no meio. Seria um valor intermediário. Então, essa aqui é falsa. A densidade do objeto 2 é igual a 1 grama por ml? Não. É o mesmo esquema da primeira. Ela ficaria no meio. A densidade do objeto 1 é igual ao do objeto 2? Não, não é. As densidades são diferentes. Se a gente colocar na ordem crescente, a densidade 1 ela vai ser maior do que a densidade da água, que vai ser maior do que a densidade de 2. Então, a resposta vai ser essa. A densidade do objeto 1 é maior que 1 grama por ml. Questão 4. A temperatura necessária para que um corpo passe do estado sólido para o estado líquido é chamada de ponto de fusão. Sabendo disso, é correto afirmar que o ponto de fusão é invariável. Gente, isso é falso. O ponto de fusão ele pode ser constante, dependendo do tipo de substância que você tem, e também depende da pressão, certo? Ele pode ser sim variável, tanto que a gente estudou os tipos de mistura eutética e mistura azeotrópica. O ponto de fusão depende da pressão ambiente? Verdade. A temperatura de fusão ela vai depender da pressão do ambiente. Quanto maior a pressão, maior vai ser esse ponto de fusão. O ponto de fusão é o mesmo para todos os compostos? Falso. Ponto de fusão é uma propriedade específica. Cada composto vai ter seu ponto de fusão. O ponto de fusão é igual ao ponto de liquefação? É falso. Ponto de liquefação é igual ao ponto de ebulição. O ponto de fusão ele vai ser igual ao ponto de solidificação. Certo, pessoal? O ponto de fusão é diferente do ponto de congelamento. Falso. Ele é exatamente a mesma coisa que o ponto de congelamento. Então, a nossa resposta correta vai ser essa. Próxima questão. Questão 5. Observe os pontos de fusão, PF, dos seguintes compostos sob pressão atmosférica de 1 atm. Ferro, 1535. Água, 0 graus Celsius. Nitrogênio, menos 210 graus Celsius. Pode-se afirmar que, ou seja, o nitrogênio é sólido a 25 graus Celsius? Não, gente. Para o nitrogênio, que tem ponto de fusão menos 210, ser sólido, eu tinha que ter uma temperatura abaixo. Por exemplo, menos 211 graus Celsius. Aí sim ele seria sólido. Passou disso, ele já é líquido. E na 25 graus Celsius, ele é gás. Então, essa aqui é falsa. O ferro se torna líquido ao atingir 1000 graus Celsius. Não, eu já estou falando. Ponto de fusão é 1535. A 1000 graus Celsius, que é abaixo desse valor, ele vai ser sólido ainda. Ele só vai ser líquido em 1536 graus Celsius. Então, essa aqui também é falsa. A água é líquida a menos 10 graus Celsius? Gente, a mesma coisa. Água, ponto de fusão 0 grau. Abaixo de 0, ela é sólida. É gelo. Então, essa aqui é falsa. O ponto de ebulição do ferro deve ser maior que 1535 graus Celsius. Exatamente. O ponto de ebulição ele é maior do que o ponto de fusão. Essa aqui é verdadeira. A água se torna vapor a 0 graus? Não, gente. A água se torna líquida a 0 graus. Então, essa é falsa. Aqui seria, líquida. Nossa resposta correta vai ser essa. O ponto de ebulição do ferro deve ser maior que 1535. Questão 6. Sobre o conceito de substância pura, é incorreto afirmar que
Uma substância pura não tem os pontos de fusão e ebulição bem definidos. Na verdade, ela tem sim. Ó. Então, essa aqui já é a nossa incorreta. Uma substância pura tem composição constante? Verdadeiro. Se é pura, só pode ter aquela substância. Uma substância pura tem ponto de fusão constante? Verdadeiro. Ele é constante. A água destilada é um exemplo de substância pura? Verdadeiro. Uma mistura homogênea não pode ser considerada uma substância pura. Gente, mistura já tem um nome. Mistura. Ela não pode ser substância pura, porque já é uma mistura. Já são dois componentes. Então, ela é verdadeira, na verdade. Desculpa. Ela é verdadeira. E a falsa seria só essa. Que tem aqui um não. Questão 7. Classifique as seguintes misturas como homogênea ou heterogênea. Vamos lá. Água mineral. A água mineral, ela é homogênea. Apesar dela ser uma mistura de sais com água, a gente não consegue distinguir os tipos de sais que tem lá dentro, no microscópio. Então, ela é considerada como homogênea. O sangue humano é heterogêneo, porque se você for olhar no microscópio, você vai conseguir separar células, você vai conseguir separar hemácia, glóbulos brancos. Leite é uma mistura heterogênea. O leite, se você olhar no microscópio, você vai ver molécula de gordura, você vai conseguir separar águas, proteínas. Água e óleo é heterogêneo. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Aqui vai ser óleo, aqui vai ser água. Gasolina e álcool é uma mistura homogênea. A gente não consegue distinguir a gasolina do álcool na mistura. Água com sal e óleo. Numa mistura com água, sal e óleo, o óleo vai ficar em cima. E a água e o sal vão ficar embaixo. A água e o sal é uma mistura homogênea, mas como tem um óleo, a gente vai ter que ser heterogêneo. Latão, cobre mais zinco. É uma mistura homogênea. Eles vão ser uma fusão, uma fundição de dois metais. Questão 8. Sobre os tipos de sistema, pode-se afirmar que um sistema fechado é aquele em que há troca de energia e matéria. Falso. No sistema fechado, a gente só tem troca de energia. Um sistema fechado é aquele em que há apenas troca de energia. Verdadeiro. Um sistema aberto é aquele em que há somente troca de matéria. Falso. No sistema aberto há troca de matéria e energia. Então, essa aqui vai ser falsa. Um sistema isolado não troca matéria, mas pode trocar energia. Falso. O sistema isolado ele não troca nem matéria, nem energia. Um sistema fechado é aquele em que há apenas troca de matéria. Falso. O sistema fechado apenas troca de energia. Então, a nossa resposta correta vai ser essa. Tudo bem, pessoal? Essa aqui foi a nossa prova. Dê uma revisada nesse vídeo, certo? Antes de responder a nossa avaliação de recuperação para os alunos que forem fazer, certo? Mas como as notas foram boas, poucos alunos vão precisar fazer a recuperação. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula.